Olá, bom dia, boa noite, boa tarde. Saudando a todos e a todas, mais uma das minhas reflexões. Vocês sabem o que é um bioma? Certamente muitas pessoas sabem o que é um bioma. E certamente outras tantas pessoas não sabem o que é um bioma. Um bioma é um sistema, um conjunto de vidas. Essas vidas, elas são vidas integradas a um território, a um lugar. São vidas aquática, vida a fauna, vida vegetativa. Então essa forma de vidas existente, elas interagem de forma permanente e interligadas. É o que dá sustentabilidade àquele local. A fauna, a flora. Esse sistema integrado é que vai permitir o equilíbrio e a sustentabilidade de um ecossistema. Também fala-se da biodiversidade, biovida, diversidade, diversas formas de vidas. Essas formas de vidas que interagem permanentemente, ela é resultado de um processo geológico, um processo da própria natureza, que levou milhões e milhões de anos para poder organizar aquele sistema, para que aquele sistema pudesse existir de forma equilibrada, com funcionabilidade. Então, por exemplo, o Cerrado brasileiro, ele é um ecossistema, um bioma extremamente importante, que fica na região centro-oeste, norte, centro-sul, parte do sul do Brasil, norte, nordeste. São vários estados, são aproximadamente 8 estados brasileiros que você vai encontrar esse tipo de vegetação, de cobertura vegetal, com característica muito própria, né? São vida epidêmica que tem naquela região, somente naquela região. E esse sistema, esse bioma, que é o Cerrado brasileiro, ele encontra-se ameaçado de extinção. Tá? Porque desde a década de 70, com o projeto político de Ouro Verde, de exploração estratégica dessa região para o desenvolvimento da agricultura em grande escala, fez com que parte significativa, 50% desse território, que ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados, 24% do território, de todo o território brasileiro, fosse destruído. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o Cerrado ele é responsável por bacias hidrográficas extremamente importantes para o resto do país. Então, Rio São Francisco, Rio Paraná, Rio Tocantins, todos esses rios, eles são alimentados por esse guarda-chuva, por essa caixa d'água que é o Cerrado. E por que a cobertura verde do Cerrado ela é importante? Porque como no Cerrado as árvores elas são pequenas, sempre retorcidas, né? Casca porosa, por exemplo, elas têm raízes muito profundas para a captação da água. Então essa interação das plantas, do vegetal com a atmosfera, isso vai produzir o quê? Vai produzir o oxigênio, a água vai ser... Então é uma fábrica de água, na verdade, assim como a bacia amazônica também é uma fábrica de água. Produz bilhões e bilhões de toneladas de água que é transportada através dos rios voadores, como dizem, né? Então, nós que vivemos aqui urbanizado, a gente às vezes não tem a menor noção do que está acontecendo. E a gente não muda nossos hábitos, né? Porque muito da depredação e da destruição desse importante bioma é em função dos nossos hábitos alimentares, por exemplo, né? E o pior é que o alimento que é produzido em grande escala, tanto a agricultura como a pecuária, principalmente a agricultura, é altamente nociva à nossa saúde, em função dos agrotóxicos que são colocados, inseticidas, pesticidas, que são disseminados nas plantações para combate de praga, de insetos, né, fertilizantes.
Então, é um alimento totalmente contaminado, é um alimento que é nocivo à nossa saúde. Então, a destruição do cerrado vai causar um desequilíbrio não só no cerrado, como em torno, onde o cerrado, em função da sua biodiversidade, da sua importância, vai proporcionar desequilíbrio ambiental. Então, temos que tomar consciência disso, porque a importância das espécies que existem ali no cerrado, os mamíferos, os insetos, os répteis, por exemplo, todo esse sistema de vida, essa comunidade de vida, ela é muito importante para a sustentabilidade e equilíbrio daquele lugar. A natureza levou 40 milhões para compor aquele espaço, aquele território, para organizar aquele ecossistema, para que ele pudesse funcionar como uma fonte de vida que se interage, que se interliga, que se depende. E o ser humano está interferindo nesse ecossistema. E quando a água acabar, acabou a vida. Então nós temos que entender que falar sobre isso é uma coisa extremamente fundamental e importante. Às vezes as pessoas não têm muita paciência para ver um vídeo longo, mas vocês vão na internet, no YouTube, por exemplo, e vocês vão encontrar ali inúmeros vídeos denunciando a depredação e a destruição do cerrado brasileiro pelo agronegócio, que insistem em cada vez expandir mais o território de produção de grande escala, tanto da agricultura como da pecuária. E eu vi um desses vídeos onde um empresário do agronegócio disse que eles só vão parar porque existe o movimento SOS Cerrado, um movimento de resistência, de ativismo contra a destruição do cerrado, e ele disse que só vão parar quando chegar no mar. Então essa é a lógica, essa é a concepção, esse é o pensamento liberal, esse é o pensamento capitalista, de destruição da natureza a todo custo. Então, sempre com um pressuposto de geração de renda, de geração de emprego. E, no entanto, está destruída a natureza, que é a vida, que é fundamental para a nossa existência. Porque quando acabar a água, acabou a vida. Só que a gente acredita que isso não vai acontecer. A gente não tem essa noção. No entanto, quantos rios, quantos fluentes, pequenos fluentes, secaram no oeste da Bahia, por exemplo, mesmo no Mato Grosso. Eu, quando criança, conheci o Rio Cuxim, por exemplo, o Rio Brilhante, que eram rios enormes, e hoje são riachos que estão secando devido descobrem a terra, são enormes áreas de agricultura, descobrem a terra, as erosões e vão assoreando os rios. E não só isso, como vai matando as espécies de peixes que existem naquela região, que são milhares e milhares. Encontra-se mais de 800 espécies, por exemplo, de peixes. Se eu for relacionar, em outro vídeo eu quero relacionar para vocês as espécies que existem nessa região, não só a fauna como a flora também. Répteis, por exemplo, peixes, uma fauna riquíssima de vida, que através de uma outra lógica de produção, como é a agricultura orgânica, por exemplo, poderia dar sustentabilidade e produção de alimentos sem destruir a natureza, trabalhar de forma integrada, de forma harmônica, de forma sustentável e, acima de tudo, responsável. Então, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo no Cerrado, como somos responsáveis pelo que está acontecendo na Mata Atlântica, enfim, nos nossos 5 grandes biomas que estão sendo destruídos pelo agronegócio, que avança cada vez mais, que a ganância, o lucro. Então, é só para nós refletirmos sobre isso, e em outro vídeo eu gostaria de citar para vocês, relacionar para vocês a importância das espécies de vida que existe nesse bioma, nesse ecossistema tão importante, de diversidade de vida, tão importante para a nossa vida. Nós somos a natureza somos nós estamos integrados à natureza. Só que nós estamos vivendo de forma artificial, é preciso a gente viver de forma natural. Quem vive de forma natural, vive em contato e harmonia direta com a natureza. É mais uma das minhas reflexões.